Bom dia, meus amigos! Vamos começando aí mais uma live para falar então sobre alguns assuntos que são muito ouvidos hoje em dia e que podemos aí auxiliar a outras pessoas com informações que vêm de pessoas que estão conectadas com o mundo lá fora. Quem mais está conectado ao mundo lá fora que eu conheço hoje em dia é o meu amigo aqui, Luciano Hirata, que ele tem e está sempre conectado com o pessoal lá da China, falando com eles diretamente, com os estudiosos da China, da medicina chinesa, para dar informações diretas e concretas do que acontece e o que aconteceu, né? Além disso, temos vários conhecimentos aí que ele pode passar da medicina chinesa para que possa nos auxiliar com relação a tudo que nós estamos vivendo hoje. Olá, Bom dia, meu velho. bom dia! A pessoa que não dorme aí, né? Porque acabou de sair de uma, acabou de sair de uma conversa aí especial e já está aqui direto online novamente. Ivan, não é fácil não, né? Na verdade, é uma oportunidade que tenho muita gratidão aí. A gente teve hoje uma mesa redonda, né? Na verdade, sempre temos aí uma vez por semana. E não é por acaso que decorrente a toda essa pandemia, né? A gente busca sempre estar conectado diretamente ao pessoal de lá, para extrair realmente, não é só a verdade. O que me chamou a atenção hoje, Ivan, foi a forma de conduzir a discussão, que é justamente, vamos dizer assim, o foco, obviamente, é em cima de tudo que está acontecendo lá no mundo, mas de uma ênfase diferente, de amor, de energia positiva, né? Sair daquele foco de tantos mortos, tantos confinados já, entendeu? Então hoje foi um tema, a forma de condução foi muito importante. Eu acho que isso até acaba renovando as nossas energias, né? Isso é muito importante. E contem um pouquinho pro pessoal aí que grupo é esse que você se encontra? Bom, desde já tem mais de 4 anos, quando a gente resolveu montar um instituto, essa parceria com a Universidade de Medicina da China, a gente tem semanalmente encontros, é uma mesa redonda que encontra-se todos os profissionais, todos os professores que eu tive, a maioria na China, né, são médicos chineses, médicos convencionais e médicos da medicina tradicional chinesa, né? E esse quadro funciona com profissionais da Alemanha, Bélgica, pessoal da França, americanos, enfim. E aí a gente tem temas, né? A gente temos, por exemplo, eu apresento os nossos casos aqui, são discutidos, né? Os protocolos e tudo que tem de novidade, tudo que realmente é de fato, né? Principalmente hoje, mas o antes sempre foi a conduta de como o mundo está reagindo, como que o mundo está interagindo com as nossas próprias mutações biológicas, né? Na última live a gente falou sobre isso e isso me chamou muita atenção, até mesmo para enfatizar mais os estudos em cima das leis biológicas. É que tem tudo a ver, é isso que a gente vai estar falando hoje, é muito, muito importante. Então, assim, a gente sempre tem esse encontro, até mesmo porque eu tenho um compromisso com eles, né? Então, acaba sendo, para mim, é um prazer e até é uma coisa que eu agradeço muito, né? Nesse sentido de informação, de realmente falar o que é verdade e até mesmo de complementar os nossos trabalhos, né, Ivan, no tratamento. Com certeza. É ótimo, e ainda mais estar junto com várias pessoas
que são referências, né, na medicina chinesa no mundo ali, principalmente que vem lá com a origem, né, de tudo isso com a medicina chinesa na China mesmo, né? Por isso que nós resolvemos fazer essa live falando do que a China traz de informações milenárias, né? Porque a medicina chinesa tem conteúdos milenares de informações que vêm com o passar dos anos, que vem trazendo e que vários métodos trazem esse conteúdo, essas informações. Então, a base de muitos métodos, eu acredito que vem baseada na medicina chinesa também, né, nesse conhecimento. E isso permite com que nós sabemos da origem, da base de tudo, da raiz ali, né, do processo, sim. Conhecer ali o que é coerente com a medicina chinesa, né? Porque às vezes nem sempre o que chega é coerente para nós. Ainda mais do outro lado do mundo, né? Sim. Você de madrugada tem que fazer a mesa redonda com o pessoal lá, porque eles estão do outro lado do mundo, eles estão no outro horário para você, né? Para você é totalmente fora, né? O horário que você fica ali para poder dialogar com eles, mas extremamente importante, né? Para que você possa estar junto. Não é um esforço, né? Na verdade, é aquela, aí gera ansiedade de você estar, é porque a saudade, obviamente, a vivência que a gente teve lá foi muito grande. Infelizmente, a programação era para agosto, então, devido a tudo isso, a gente nunca se sabe, né? Mas, enfim. Bom, Ivan, sobre a China, né? Vamos voltar o que se diz 5.000 anos atrás, todo mundo começa a sempre indagar sobre a história, né? O início das civilizações, de todos os textos que nós temos, desde o Imperador Amarelo, Amarelo, que é uma grande referência, depois veio a época de Confúcio e assim por diante. Então, a questão sobre a saúde, né, como a visão que eles sempre tiveram sobre o ser humano, é sempre uma correlação com o movimento, ação. Então, assim, é uma analogia que tem a expressão do movimento universal, né, que é a expressão do nosso próprio movimento. Então, toda a nossa origem, né, toda a nossa essência, ela está correlacionada sempre com aquilo que todos já sabem, que é o Yin e Yang. Né? Mas da onde que nasceu isso? Né? Da onde que provém, obviamente, isso? É uma coisa básica da vida. É isso que justamente me deu mais um impulso a fazer essa correlação com as 5 leis biológicas, né? Que é o quê? Os 5 elementos da vida. Então, da questão da terra, água, metal, enfim, a natureza, né? Os 5 elementos. Então, a observação ao nosso redor fez a própria conclusão deles, né? Quando você fala assim, nossa, o chinês inventou a pólvora, inventou isso e tal, o macarrão, né? O macarrão que fala o italiano, mas a forma, enfim, foram os chineses. Então, eles são, pelo tempo, lógico que a criação veio de muitos anos de lá, né? Huan Jin, que é o nome do Imperador Amarelo, ele sempre foi visto pelo povo por um ser ancestral, né? Um ser ancestral significa o quê? Aí nós quebramos crenças, né? Então, por exemplo, a analogia deles em questão da visão sobre o superior, né? Mas lembrando que o superior não quer dizer acima total, é um superior divino, de inteligência, é um ser iluminado, né? Então, essa abordagem me chamou muita atenção no trabalho e justamente com a própria história que a gente vivenciou lá. Quando nós estudamos, é muito comum nas escolas, nas universidades, até mesmo o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, que tem convênio lá na China, eles têm matérias que estão correlacionadas sobre entendimento sobre esses assuntos, né? De entender, não é apenas o socialismo, né, de Mao Tse Tung, não é nada disso. É como você vê a vida, né?
E decorrente disso a gente vai entender até mesmo por que agora eles estão sendo crucificados pelo todas essas origens, né, dos vírus e tudo mais, de todos os que começaram na China. Há vários assuntos que a gente não cabe, acho que, agravar notícias, frequências negativas, mas sim mais notícias positivas, né? Então, assim, essa relação é muito importante, né? A história, ela convive, e é uma coisa constante. Por exemplo, hoje, né, eles já começaram dizendo, os nossos movimentos do Yin Yang já estão diferentes, né? Então, ou seja, a cada tempo que se passa, isso cada vez vai se decodificando, se modificando, né? Infelizmente, nós somos responsáveis dessas modificações, e aí visando na medicina clássica, na própria questão de entendimento sobre vírus, sobre, enfim, sobre o que está acontecendo. Por exemplo, hoje foi comprovado dois casos, pai e filha. Eles fizeram lá quarentena, foi comprovado positivo, fizeram tratamento com medicina chinesa, porque até então, agora que o governo lançou a convicção que há, né, o tratamento, né, e eles foram para casa, né, são pessoas da província de Nanjing. E aí a surpresa é que eles voltaram para o hospital com os mesmos sintomas. Então, o que aconteceu? Houve uma decodificação em cima disso. Muitos colegas, né, a gente sabe que estão aí fazendo transmissões, abordando sobre o medo, sobre tudo o que causa, né? Você mesmo já abordou bastante. Isso é muito importante, porque não é por acaso que todas as origens de gripes, vírus que surgiram desde o SARS, desde a aviária, enfim, todas aquelas que a gente sabe que tem um lado... Será que eles projetaram isso? Será que eles criaram por uma questão econômica? Não é um assunto que talvez seja tão importante, mas que é um que todo mundo acaba falando, né? Isso aí vai cair de cada opinião. Mas no contexto do nosso foco aqui sobre a China, no milenar, sabe-se que essas questões elas vão se modificando. Então não é por acaso que esse pai e essa filha voltaram já com o coronavírus, por exemplo, modificado. Ou seja, já estão isolados. Isolados quer dizer, então, que o que vamos fazer? Se nós temos, então, um tratamento para o novo e para o antigo, né, porque já tinha, e o novo? Agora deu um tiro no pé. Né? Então, essas são algumas preocupações. Então, essa a visão que eles têm observado ali é que é possível com que as pessoas que tenham primeiramente o sintoma, elas possam vir a reativar o sintoma por esse alerta que elas estão tendo. É isso? Isso. E dentro da anamnese, né, Ivan, já dando um gancho no que a gente trabalha, então foram indagados, que bom, vocês voltaram para casa, né, estão praticamente curados. Eles voltaram para a província, são camponeses. E ao chegar em casa, o que eles depararam, Ivan? A província, a colônia, todos em desespero, olhares diferentes, né? Uhum. Nossa, eu fui contraído, então assim, mas eu estou curado, né? Então, gerou o quê aqui? Bom, a gente sabe, né? O que foi reativado, Ivan? Né? Então, aquilo que estava aparentemente resolvido fez isto. É porque, na verdade, eu acho que a fundo nada está resolvido enquanto lá dentro não está, né? Porque a gente acredita muitas vezes que o medicamento ele vai solucionar um problema e o medicamento não soluciona problema, ele alivia sintoma.
né? Não, E não. se a pessoa entra nesse padrão de alerta novamente, ele vai tender a linkar tudo aquilo. Por isso que eu falo, é como nós falamos em outra live mesmo, que o Afonso fala, né? Se a gente Uhum. tem um peixinho no aquário sujo, tira o peixinho, leva ele para Isso. longe, mas volta para o aquário e ele se suja de novo, um processo de julgamentos, de rejeições, né? Porque é o abandono ali, canais coletores do rim afetados novamente, Sim. olhares das pessoas, sensos de ameaças ali por causa do julgamento ali, porque eu tive o corona, né? E as Uhum. pessoas, eu imagino as pessoas que ficam passando com a rinite aí, né? Que às vezes aparece, pessoas dão uma fungadinha ali, o pessoal já olha estranho, assim, Sim, já vai se sim, afastando. Pessoal que às vezes tem uma sim. gripe e naturalmente vê como uma relação de repugnância, né? De nojo aquela situação. Ontem mesmo eu Uhum. falei num videozinho sobre o contexto relacionado ao contato, né? A epiderme, quando você toca em um objeto e você sente ele como Sim. desagradável, nojento, repugnante. E eu já tive uma Aham. paciente uma certa vez que ela veio com esse contexto onde que ela tocava nos objetos, ela tinha que tocar com a manga da camisa. Ela estava um calorão, manga comprida, porque ela tinha medo de bactérias. E esse Sim. medo de bactérias fazia com que ela tinha essa repugnância, ela tinha que lavar a mão várias vezes ao dia, tinha que tomar banho várias vezes, chegava em casa, tirava a roupa lá fora para entrar na casa, para não sujar a casa, tinha que ir direto para o banho. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver muito daqui para frente, porque todas as pessoas estão vinculadas ao medo do Uhum. contato com o quê? Com o vírus, o contato com outras pessoas que podem ter esse vírus, né? Bom, já falando sobre o contato, né? Então, dentro da história, né, que a gente tem, que a gente aprende lá, primeiro que eles tinham muito medo do contato com o exterior, porque o exterior é o que traz as enfermidades, né? Então, enquanto o meu ki, meu chi, minha energia não estiver fortalecida, tudo que vem de fora, obviamente, vai nos danificar. Então, o contato, por exemplo, a nível até comercial na época, lá, na época milenar, enfim, quando outras civilizações, né, chegaram até eles, né, eles começaram a barrar, tanto que não é só aqui deixar bem claro antes dos partidos, do sistema político, a própria civilização era até, digamos assim, não eles tinham medo por causa do quê? Do que já se carregava como crença deles, né? A tradição deles, né? De, por exemplo, eu estar envolvendo com pessoas que eu não conheço, que energia será que eu vou estar recebendo? Mas esta quebra fez com que, quando levaram adiante sobre o que o Neidinho, por exemplo, o Imperador Amarelo, escreveu nos livros, né, numa linguagem poética, que protegendo a si, nós estaremos protegendo aos outros também. Mas estamos sujeitos, obviamente, a carregar isso. Então vamos, só para não ser muito longo, só dar uma ênfase. Por exemplo, os rins nasce a essência do nosso Ki, né? Então sempre avisando essa questão da essência. Segundo ponto, a conexão que nós temos com brônquios tem a ver com baço pâncreas, tá? Isso pessoal, isso lembrando são os meridianos, tá? São os canais energéticos. Então isso quer dizer o quê? Que o baço pâncreas é o que transporta a nossa essência que nasce no rim. O medo está no rim, o pânico está no rim. E aí esse transporte que cai nos alvéolos, nos brônquios, enfim, no meridiano de pulmão, vai se danificar, não é por acaso que os primeiros sintomas mais gravíssimos entramos no padrão respiratório, certo? E aí a correlação que eu tenho do meridiano de pulmão, Ivan, é pele, é proteção, é contato. Então, obviamente, nada é por acaso. Então nós estamos revivendo o medo que eles tinham lá atrás, que era o contato, né? Então, só que é diferente, né? Hoje, decorrente o que nós temos
né, nessa questão de prevenção, de tudo mais. Ah, não cumprimente a pessoa, fique longe. Enfim, são normas que nós não vamos aqui discutir, porque cada um tem aí a sua opinião e nós sabemos, né, realmente o que faz o vírus, obviamente, estar no nosso organismo dentro das cinco leis biológicas, enfim. Mas aqui, deixar bem claro que essa questão da China, o chinês ele já tinha essa convicção, esse medo do que vem de fora, né? Para eles chegarem à conclusão de várias criações, né? De entender, por exemplo, como que eu sei que o planeta é redondo, né? Galileu, quando já estudava, e assim vai, todos... até, Ivan, quando você entra nos mistérios da China, você tem um relance do filme, não sei se, lógico, você já assistiu o Código da Vinci, né? Quando eu vou lá pela ficção científica, a gente tenta buscar os segredos dos cavaleiros templários, né? O Santo Graal. E a China, ela também tem esse lance, né? De você buscar, por exemplo, os ideogramas, vários... Por que o dragão? Por que a China sempre usa o dragão? Né? A referência ao dragão, até nas festivas, é o dragão. Né? O dragão nada mais é que o quê? É a força. Tem várias traduções que muitos já sabem. Mas essas alegorias não são por acaso. Se você pegar, por exemplo, lá nos antigos, desde dos maias, no povo egípcio, você vai ver esses ideogramas, não a escrita aqui, por exemplo, aqui atrás o pessoal está vendo, mas também, por exemplo, dragão, serpente. Então, essas alegorias, elas fazem uma conexão com o quê? Que ambos tinham uma mesma convicção, os povos mais antigos. Isso nós estamos falando há 3.000 antes de Cristo, né? Então, é muito importante salientar que os segredos, né, os segredos da China, eles têm a vivência que quem tem a oportunidade de estar lá, quem já teve, né, é uma outra realidade. Seja por estudo, seja pela própria cultura. Por mais que a internet nos traz essas informações e tudo, a vivência ali, o dia a dia, desde você ir lá comprar o alimento, desde você estar conversando com o próprio chinês, mas eu falo antigo, você já começa a extrair outras informações. Né? É muito importante isso. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, principalmente para os alunos do curso Origens que estão assistindo, né? Que eu falo muito desse contexto de história, né? Que é importante quando a gente vai trabalhar em cima de um paciente, conhecer a história do que ele passou, né? Conhecer a história das vivências dele. E quando eu trago o Luciano, em momentos que a gente está junto, somente nós dois conversando ali, que ele conta muita história, né? Exatamente do povo chinês e do povo japonês também, né? Por que isso é importante para o aluno, ou para quem não está compreendendo muito bem? A importância da história é que os teus pacientes, quando vão chegar para você, seja eles chineses, seja eles japoneses, têm as crenças do chinês, tem a crença do japonês. Então, compreender a história, a gente pensa assim, o que eles viveram lá, o que interessa? Interessa muito, porque entender a história do que o paciente trouxe lá atrás, lá na China mesmo, lá no Japão mesmo, que os ancestrais dele trouxeram de crenças, todo esse contexto que o Luciano fala de dragão, de simbologia, é a simbologia que vai trazer o sintoma dele. Né? É a simbologia. E quando nós falamos do contexto de tatuagens, o japonês, o chinês, não vai colocar uma tatuagem de dragão por acaso o dragão. Não. A simbologia é extremamente importante para você entender o porquê que ele fez aquilo naquele lugar. Aquela tatuagem naquele espaço específico. Todo esse conhecimento de história e de simbologia de regiões
E eu queria ter uma pessoa que tivesse vivido em cada um dos países para conseguir fazer essa conversa, para poder ter essa história, porque essa história é extremamente importante para decodificar, como você falou antes, de entender Sim. e compreender o porquê aquela pessoa que tem aquela origem específica faz aquilo com ela. Né? Tem aquele sintoma, usa aquele símbolo, usa aquela informação para trazer para nós. Então, hoje, quando um paciente chega com tatuagem, eu já olho a tatuagem para saber onde ela está, o que ela quer dizer, o porquê daquilo, porque já fala sobre a história do paciente. Sim, E isso sim. que é interessante, porque, na verdade, um chinês que venha a ser atendido aqui com um símbolo de dragão, não necessariamente é o mesmo do que um indiano, o mesmo que um brasileiro, um símbolo disso. Então, conhecer a história é extremamente importante. Segunda coisa vírus, hoje a gente sabe que é um transmissor de informação. Então, ele traz conhecimento informacional, porque ele afeta diretamente, ou está relacionado diretamente ao ectoderma. O ectoderma é o vínculo de informação que a gente recebe do meio. A gente sabe que os 5 sentidos são ectodérmicos, que transmite ver, ouvir, sentir o que acontece. E sendo o vírus, como se conhece mais a fundo, vindo dessa informação, né, de informação que o Luciano já falou uns dias atrás aí, o que ele compõe esse vírus, mas não vale a pena nós entrarmos agora, mas tem um composto informacional. E pensando assim, como intuição mesmo, a gente pensa sobre esse contexto informacional, por isso que o que de informação a gente precisa receber? O que de informação precisa ser transmitido? Né? Talvez nós podemos pensar que essa informação precisa ser espalhada por algum motivo. E aí surge essa necessidade de buscar na fonte o que é essas informações. O que se estuda hoje em dia, né, Luciano? O que os chineses falam hoje em dia, ou que eles trazem lá no fundo, né, com relação à informação sobre toda essa área da saúde, que talvez precisa ser transmitida. E precisa ser observada, ser analisada e ser conhecida pelos outros povos. Porque se espalhou muito o contexto de que é preciso saber sobre a medicina convencional, mas a China não começa com medicina convencional. Não. Olha, Ivan, já quebrando aqui um contexto que é ético entre eles lá, sem medo nenhum, vamos relatar isso. O código que se transmite entre os vírus é uma coisa, voltando, é milenar, tá? Por que que a maioria dos casos ocorreram no inverno? Ou melhor dizendo, por que começamos desde o SARS, daí começamos com a gripe aviária, H1N1, influenza e assim por diante, né? A questão sempre está correlacionada com o sistema respiratório e a questão da imunidade. Então, vamos voltar, vamos tentar ser objetivo. O vírus que carrega a informação é uma informação milenar. Mas, Luciano, o que é essa... Mesmo que, como eles já estão dizendo que foi criado, né? Se foi criado ou não, de uma certa forma está aí. Né? Não estamos aqui para julgar. Esse é um assunto já mais delicado. Mas o que eu posso te garantir é que em todas as discussões que nós tivemos, em entender isso, ficou claro que, primeiro, lá atrás, quando a gente falava em tristeza, que é o primeiro sentimento do pulmão, a tristeza era uma coisa que era sempre uma luta. Mesmo o povo, você pega a história da China, o Japão dominou metade da China, né? Então eles sofreram muito e sofrem ainda, né? Só deixa eu dar um gancho aqui só para o pessoal linkar a nova medicina com a medicina chinesa, tá? O que nós estamos falando? Não, só para a gente associar para quem tá nas leis biológicas. Olha só como que é interessante esse contexto de medicina chinesa vinculado às leis biológicas. Para pensar, qual é o conflito de depressão? Tá?
Depressão é um conflito territorial. Territorial, ou seja, é um conflito vinculado aos hemisférios cerebrais, no ectoderma, quando atinge a parte de brônquio e laringe, brônquio, uma outra lateralidade. Nós estamos falando de pulmão aqui especificamente. Se a gente linka esse contexto de ameaça territorial, e o Luciano está falando, ó, a China foi invadida pelo Japão, o Japão dominava metade da China, conflito territorial que me toma o meu espaço e eu não consigo confrontar. Se eu tenho um conflito territorial brônquio mais intensamente afetado do que laringe, eu vou ter um deslocamento para os homens destros funcionarem mais do lado esquerdo do cérebro. E o lado esquerdo entra numa depressão. Então, tristeza. Olha só, tá? Se a gente falar nesse contexto de junção de medicina chinesa com nova medicina, muitas vezes vai fazer muito sentido esse link, tá? E o porquê dessa correlação. Então, sabendo desse contexto, quem estuda aí as constelações esquizofrênicas cerebrais, brônquio, nós estamos falando de pulmão, nós estamos falando de território, né? E afetando esse território, onde é que eu não posso dissuadir, eu tenho que me submeter, né? O chinês teve que se submeter muito. Não posso expressar laringe, não posso expressar o que eu quero, eu não posso dissuadir o inimigo, né? Que vem gritando sobre mim, com as espadas em punho no Japão, vindo contra mim, e eu não posso dissuadir, eu tenho que me submeter. Desculpa eu interromper, mas imagina, era só puxar o gancho. Isso é importante, Ivan, até mesmo. Foi isso que me faz a cada dia estudar e fazer essa correlação, né? Sobre a medicina chinesa com as 5 leis biológicas, tudo com o que Hammer estudou. Tem muito a ver, né? Então, quando você pega a fundo por exemplo, a gente está falando do pulmão, né? Eles foram invadidos, né? Eles já tinham lá atrás um medo de alguém invadir, por isso que eles eram isolados, né? Quando criaram a pólvora, então eu vou para a pólvora, já pensar, a pólvora na verdade era para fogos de artifício. Aí os espanhóis foram buscar para quê? Para armamento. Então assim, enfim. Então, esse contexto do código, por exemplo, que a gente fala, vamos dizer assim, um código que há entre os vírus, é um segmento sempre correlacionado com medo, né? Então, assim, não é por acaso que, volto a repetir, o inverno, né? O que acontece no inverno? Naturalmente você pensa, bom, vamos proteger do frio, né? Manter o corpo quente, por quê? O corpo quente, o nosso calor à homeostase, obviamente, produz mais anticorpos, mais vasodilatação, e nós temos uma imunidade boa. E era isso que eles sempre queriam manter. Porque uma pessoa triste naquela época, eles não falavam triste, eles falavam invasão de vento frio, né? Uma pessoa que está o quê? Pálida, começa a atacar o quê? O sistema respiratório. Então, nós temos que enfatizar essa energia. Então, o código que eu quero que você entenda, que dentro de todas essas pandemias, todos os vírus que surgiram, estão uma conexão muito forte sobre gerar o medo nas populações. Infelizmente, gerou no mundo, está no mundo hoje. E é uma estratégia política hoje. Tá? Eles não falam exatamente isso, mas a questão dessa informação que se tem dentro do próprio vírus é o medo. O objetivo é o medo, porque vai entrar na questão respiratória, em pulmão, né? Não é por acaso que todos os primeiros sintomas estão aí relacionados a isso, né? Agora, essa decodificação, Ivan, nós pegamos o antigo e o novo, né? O que é o antigo e o novo? Então nós pegamos o quê? O que eles já carregam, né? Carregaram desde anos para jogar no que está acontecendo, nas mudanças políticas, na mudança do mundo para jorrar essas informações no vírus. Né? Então a gente pega toda a classificação, até essa questão,
O problema está sempre na China. Todo o caos saiu da China. Bom, isso é outro tema que, quando a gente puder ter oportunidade, eu estarei relatando. Mas, de uma certa forma, sim, há um código. O código que eu digo não é um código da Vinci, mas é um código que está relacionado biologicamente com essas matrizes de essências. É uma coisa, isso é fato. Todos, inclusive um infectologista que estava presente hoje, ele relatou. O medo é o foco de todos os vírus que de uma certa forma, foram gerados aqui, né? Infelizmente. Né? Então, como que, aí só para dar uma recapitulada, o que eles lá atrás tinham em cima do que é agressor. Né? O agressor, digamos, então, está invadindo o meu corpo. Então, por exemplo, na leitura, voltando do Imperador Amarelo, ele dizia assim que todas as guerras que enfrentamos, né, nós temos momentos ritualísticos. O que é ritualísticos? De compreensão do meu eu, uma autoanálise. Então, eles tinham como objetivo mesmo descarregar a agressividade natural de todo ser vivo. Ou seja, eu pego o meu inimigo para descarregar minha energia ruim. Porque quando a gente sabe que você fez karatê, faz ainda, né? Nós que estudamos, eu fiz judô, quem faz kung fu, tai chi, sabe-se que o objetivo não é, obviamente, sair batendo em todo mundo, mas é a concentração do seu, é a educação, é o respeito, é a disciplina. Então, quando nós estamos... Isso, veja bem, essa é uma correlação de que, como eu falei, que a vida é feita em movimentos, que o movimento dá a sincronia do yin yang e tudo mais, para estarmos bem, isto ao início, né, lá milenar, as artes marciais que são sempre divulgadas, sempre comentadas, o Kung Fu, o Tai Chi e outras técnicas, que eles só saem batendo, não é que eles saem batendo. A agressividade era uma forma até de expressão. Só que lembrando que, ao expressar a agressividade, você está eliminando o termo de energia perversa. Só que aí tem um porém. Ele sempre, como yin yang, tem um lado bom e um lado ruim. Do lado ruim, eles pegaram a fins lucrativos. Isso que é a tristeza que muitos, no fim, falam, bom, infelizmente a gente tem que finalizar que, mais uma vez, a energia perversa ou o mal está acima do que é o bem. Né? Infelizmente. E o que o pessoal fala muito da medicina chinesa aí, nessas correlações aí que vocês têm desses estudos, com relação a o que eles têm feito lá na China com relação aos pacientes? Qual é as principais abordagens que eles têm tido com relação à medicina chinesa mesmo em si, que eles têm falado? Eles têm falado sobre quais tipos de medicina chinesa, se eles usam a acupuntura, se eles têm usado mais a parte de fito, qual que é a abordagem principal que eles utilizam? Olha, até rodou muita na rede social, né, o grupo da medicina chinesa. O pessoal que estava em isolamento, eles estavam fazendo Tai Chi Chuan. Todos. Até mesmo ontem, acompanhando, vi o pessoal, acho que você já sabe, na Itália, quem está isolado lá em casa, o pessoal sai na rua para fazer o canto, né? Todo mundo sai na sacada, vamos cantar, trazer o que? Energias positivas. E a mesma forma que fizeram desde o princípio, naquele hospital que eles levantaram assim da noite para o dia, os isolados, já estavam fazendo Tai Chi Chuan. Porque o Tai Chi Chuan, ele resgata realmente, dentro do movimento, toda a sincronia respiratória e faz com que aquilo que está estagnado saia. O segundo ponto é muito usado, por exemplo, a moxa bustão. A moxa, ela potencializa a nossa imunidade. E aí a acupuntura também foi usada. Mas eles começaram com o Tai Chi, estão ainda em tratamento, com a moxa,
Inclusive, a comitiva que foram para a Itália ajudar, eles estão praticando a medicina chinesa lá. E tiveram, Ivan, isso são dados, não sou eu que estou falando, são dados específicos que 60 a 70% dos pacientes, eles tiveram, sim, resultados positivos e contribuíram para sair da zona de risco. Aqueles que já estavam, infelizmente, entubados e tudo mais, eles tiveram parcialmente, né? Porque já estavam com a imunidade baixa. Então, qual que é o objetivo? Aumentar a imunidade. Hoje, nós fazemos um tratamento, o quê? Um tratamento preventivo em questão a isso. Então, nós temos uma linha de pontos, de segmentos que nós podemos fazer isso, né? De trabalhar a imunidade. Lembrando que antes de buscar essa imunidade, é aí que entra a minha busca dessa correlação do entendimento da causa, né? O que levou a causa a levar isso? Né? A origem, né, Ivan? A origem de tudo. Porque aí fica, o que acontece? Você dá uma ênfase melhor aos resultados. Foi o que eu discuti hoje, né? Falar tanto de medo, quando em um dos encontros, o Hammer, né? Vamos ver a nova medicina germânica. Então eu dei um toque, viu? Dá uma olhadinha lá nos tecidos, né? Como você já deu aí já um parecer sobre os pulmões. Eles, né, ficaram, bom, enfim. Nós estamos conseguindo, Ivan. Graças a Deus, assim, eu vejo que talvez a gente mais velhinho possa ver mais resultados, mais ênfase nesses estudos, mas está sim acontecendo. Ao mesmo tempo que essa sincronia de notícias ruins, tem muitas notícias boas rodando em cima de estudos, tá? Só que a mídia acaba não divulgando, infelizmente. Né? E para dar um toque aí, pessoal, que esse ano tem as Leis Biológicas Experience 2020 lá em Florianópolis, e o Luciano falou que vai dar uma demonstração ali, ele vai fazer... É o Tai Chi, Luciano? Vamos fazer assim. Vamos fazer o Tai Chi, né? Lá para quem quiser. Né? O Qigong. O que é buscar a sua energia vital, né? Então, Florianópolis, imagina você na praia, ali em contato, pezinho no chão, né? Pegar o sol nascendo. Isso é muito importante, você revitalizar a sua própria energia, né? É interessante que você acaba buscando o seu autoentendimento, né? Sempre é uma coisa muito importante dizer que por mais que temos esses programas antigos, seja lá atrás, quando nós permitimos o contato com a Mãe Terra, com o Sol, e buscar essa revitalização, nós temos a condição de organizar esses arquivos e poder seguir, né, com uma vida mais plena, né? Como que eles veem o dia de hoje? A gente falou presente. Aproveitar o presente obviamente, revitalizar o meu eu. Como Yin Yang tem um movimento que não para, então a vida não para. Então o nosso eu tem que estar sempre nesse sentido, né? Então é um prazer, né, Ivan? Obrigado aí, né? Vamos estar lá. Tomara que não chova no dia, mas mesmo chovendo, você vai fazer. Então nós vamos para a Lívia aí já está inscrita no congresso, a Dani também. Então para os alunos do curso Origens Profissional e para quem está dentro já da plataforma do Platinum dos anos anteriores, já foi lançado, já está aberta as inscrições e com um valor ali especial para os alunos. Então agora já está aberto, já tem inscritos e dia 13 vai abrir as inscrições para o restante. A Cláudia também está inscrita lá. E dia 13 de abril abre as inscrições, então, para todas as pessoas poderem entrar e estar conosco lá nesses 2 dias, 7 e 8 de novembro.
E vamos falar então sobre toda essa parte das leis biológicas e técnicas integrativas. A Letícia Bassim, que está aí assistindo, também vai estar lá com a gente, vai palestrar também falando aí da psicogenealogia evolutiva. O Lauro Alonso, que é do Uruguai, que trabalha com a decodificação, com a psicogenealogia evolutiva, ele vai falar bastante. Olha lá, ó, a Letícia está falando, vai dar certo aí, ó. Vai dar certo, não vai chover, seremos abençoados pelo cosmos, muitas energias positivas protegerão Sim. esse momento. Beijo, Letícia. Então vai ter muita questão. E também o Jefferson do Instituto Liz também vai falar sobre algumas questões aí do processo quântico junto com as leis biológicas. Ele também vai fazer algumas vivências para nós. Então esse ano vai ser muito especial, com vivências que vão ajudar para que a gente possa colocar em nós mesmos a prática, como você vai fazer, né, Luciano? O Jefferson também vai fazer algumas vivências para que nós possamos estar em meio à natureza, que lá, meio à praia, né, mesmo, em meio a esse ambiente, poder inserir essa natureza com as leis biológicas, né? Então, você me falou também, uma outra coisa que eu quero abordar aqui, é que no contexto chinês existe muito esse contexto relacionado à associação dos animais, né, como simbologia. Sim. Né? Essa simbologia é muito importante na medicina chinesa, ou na China em si, até pelos anos, né? Os anos chineses são colocados com relação a isso. E agora mesmo teve a mudança de ano chinês, né? Tivemos a mudança para o rato, o ano do rato. Olha só que interessante, né, Ivan? O rato, ele é, obviamente, o ano onde que o bem-aventurado terá a sua conquista. Então, o bem-aventurado significa o quê? Pesquisas, significa criatividade e desafios, né? Como pequenos roedores, eles são capazes de fazer muito, né? Não, então, o coletivo, né? O que está acontecendo hoje, Ivan? O que está acontecendo tanto do lado bom para o lado ruim? Vamos falar do lado bom, né? Melhor falar do lado bom. Dentro de todos esses contextos, o que está acontecendo? Hoje, nós isolamos praticamente o mundo, estamos dentro de casa. Pela primeira vez no mundo, eu acho, talvez esse mundo que nós vemos, nós estamos tendo contato com a nossa família, resgatando aquilo que talvez ficou em vão. Os filhos ali, todo mundo, né? Por mais que tenhamos, não sei o que, estamos juntos. Energia positiva. Por isso que vale a pena ver o lado oposto da moeda, ver o lado bom de tudo isso. Mas não se apegue nas coisas ruins, espere acontecer. Porque quanto mais acontece isso, mais vai nos beneficiar. Os animais, tanto no calendário chinês, eles têm sim uma simbologia. Os dragões, por exemplo, para ver os tigres asiáticos, como são conhecidos, né? Por que o tigre? Né? Por causa de mostrar suas presas e vamos dominar o mundo. É interessante mostrar suas presas. Você já viu algum japonês mostrar sua presa? Já viu algum chinês mostrar suas presas? Não. Como que eles são? São calados, fechadinhos, fechados, conservadores. Mas e por que eles são considerados como tigres? Né? São como sempre mostrando suas presas. Aí que está. Que Confúcio mesmo disse que para interagir com as nossas... não ir... Quando você vai para a batalha da vida, você vai usando o quê? A melhor resposta para o ignorante, a gente sabe que é o silêncio. Né? Então, quando teve um encontro entre Japão e China, isso é um momento onde teve duas figuras importantíssimas, tá? Isto há muito tempo. Você sabe o ritual do chá, né? O chá japonês. E durante o chá japonês foi indagado sobre as ervas. E aí um monge disse ao japonês, né, que era na época a categoria de vamos dizer assim, não é o primeiro-ministro, mas lá na época feudal como algo importantíssimo da província, né? Estava buscando a paz entre Japão e China.
E na cerimônia do chá, o japonês falou, não, porque, enfim, o nosso chá é assim, você tem que entender. Aí o chinês, vamos resumir, ele disse o seguinte, primeiro, nós dois estamos numa mesmo patamar. Eu não posso julgar, somos iguais, né? O chá, se você estiver bem e eu tomar o chá vai ficar bem. Então, se eu estou bem, pode ser qualquer tipo de chá, pode ser qualquer categoria, o chá vai me fazer bem. E aí, do outro lado veio, mas por que então nós temos essa indiferença, essa competição de guerras? O Kung Fu é melhor que o Karatê? Ou, enfim, essas lutas, o que faz levar então essas buscas, essas agressões? E numa resposta mais suave, ele disse o seguinte, não é a busca da agressão. Quando nós temos esses momentos, é para buscarmos entender nossas fraquezas, né? Lógico que, enfim, são momentos poéticos. Então, resumidamente, nós não temos ninguém acima de nós perante ao nosso coletivo. Somos iguais. O que vai fazer a diferença do que você toma, do que você come, do que você ouve, do que você vê, é como você está. Esse é o segredo milenar. Isso que vem de 1000 anos atrás. Então, por exemplo, nós estamos tomando aqui, eu estou tomando um cafezinho, né? É interessante que era para ser um chá. Mas eu estou tomando um cafezinho. Mas o meu café, seja que pó ou que tipo de café que seja, não vai diferenciar o que você está tomando. É o que nós estamos sentindo aqui dentro. Essa que é a diferença. Essa é o que faz a diferença do mundo. Por isso que a imunidade, ela é um fato importantíssimo perante a tudo. Perante o que nós somos, o que nós vivemos, o que realmente é a essência. Volto a repetir, essência, o que é ancestral. O Ivan administra um curso importantíssimo, as origens, essa questão do que foi lá atrás, do que nós carregamos de informações. E nós temos também nessa linha do que nós carregamos também dos nossos ancestrais orientais e assim por diante, de cada etnia. Isso é muito importante. E esse é o diferencial que faz, Ivan, no nosso tratamento, né? No que o povo chinês realmente bate até hoje na tecla. Por mais que os laboratórios enfrentam, por mais eles sempre batem. Vivam o seu momento da essência. Então você reseta tudo, volta lá atrás. Seja o que você carrega de informação. A sua braveza, a sua resistência, o seu eu e principalmente a sua humildade. Olha que forte isso aí, gente. Ó, dá uma olhada, né? Por que eu trago esse cara para ficar falando aí e eu fico só ouvindo? Imagina, Ivan. A gente... Então, olha só para... Deixa eu pegar o gancho aqui, né? Então, para cada terapeuta, eu falo, realmente, se eu não falo o suficiente, eu deveria falar mais, né? Que é o atender com humildade, né? Porque quem está da sua maca, quem está na sua frente, é simplesmente um outro ser. É uma outra pessoa, e é o que você fala, da humildade em você reconhecer o outro como você não sendo algo superior. Porque a partir do momento que tu gera isso, você não está ajudando a outra pessoa. Né? Tu está, talvez, impondo alguma coisa a outra pessoa, você não está sugerindo, auxiliando, dando suporte, mas às vezes se sobrecarregando demais como terapeuta, tentando forçar o outro a ser do jeito que você quer, ou tentando modificar, às vezes, o outro da forma que você idealiza por você acreditar como terapeuta sendo superior. E você não é, você é um conhecedor. Cada paciente que vem aqui é um conhecimento a mais que eu tenho. Muito do que eu aprendi foi na clínica, na prática e não nos estudos. Aprendi muito com as informações de livros, vídeos e tudo mais. Mas a prática ali é o que mais eu aprendi, o que cada um dos pacientes falava com relação às vivências deles. O que eles ensinaram para mim é indiscutível. Então eu aprendi muito e eu honro muito o que eu aprendi. E uma coisa que hoje eu acordei pensando é que eu honro muito cada um dos meus professores, cada um daqueles que me ensinam. Tá? E ao honrar eles, eu busco refazer cursos com eles
porque eu honro o que eles me ensinaram, né? E eu, sim, pago para receber essas informações deles, porque eu honro isso. E eu pago para comprar o livro deles, porque eu honro a informação que eles me deram. É o dar e receber, é a troca. Então, essa humildade de não querer, às vezes, eu vou lá pegar um PDF. Ivan, você não dá PDF dos livros das pessoas? Não dou. Não dou mesmo, porque eu não leio o PDF, porque eu honro aqueles que me deram conhecimento. Eu compro o livro deles, porque eles gastaram um tempo fazendo aquelas informações, gastaram um tempo de estudo e de conhecimento para me passar aquilo que eles estão escrevendo lá naquele livro. Então, sim, eu compro, porque eles merecem. Porque eles merecem tudo isso, porque eles se dedicaram para isso. Então, sim, eu uso do meu dinheiro para comprar, para usar em cursos, porque eu vejo que realmente eles merecem, porque essa é a lei da troca, como se fala no Bert Helling, como se faz na psicogenealogia, a Anna Selan também coloca, que se eles nos transmitem algo, eu também devo realmente retribuir a todo esse conhecimento e honrar a eles. E uma coisa bem interessante que eu vejo, você falou da desigualdade, da desunião, né, que vinha acontecendo, é que nós, por mais que falamos de medicinas alternativas, medicinas complementares, porque eu acredito muito que a gente complementa o que o outro faz e não, ou você faz isso ou faz aquilo. Nós complementamos exatamente o que o outro utiliza na prática dele, e esse fato de complementar o que o outro utiliza, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua abordagem, sim, a sua forma de usar uma técnica, né? E muitos falamos a mesma língua no final. A mesma origem do problema está lá no final. Só que eu vejo muitas pessoas, às vezes com as mesmas técnicas, falando mal do outro online, nas mídias. E isso é terrível. Essa desunião que a gente provoca faz com que aquelas pessoas que estão tentando o máximo tentar trabalhar com relação às informações, unir forças para que mais e mais pessoas entendam a origem do sintoma, né? Que a gente fala aqui, a gente está aqui trocando, e eu uso esses amigos que realmente pensam da mesma forma, como o Rodrigo Rabelo, que vai estar lá com a gente, o Ricardo Hoffman, que vai estar lá com a gente, a Letícia, que vai estar lá com a gente. Todas essas pessoas que falam a mesma língua, e eu não vejo nas mídias sociais eles atacando outros profissionais, olham para si, olham dentro de si, que é o que o Luciano está falando, né? Olhar para dentro de si e saber o que é para mim uma verdade. Mas se para o outro aquela verdade que eu tenho não é a mesma verdade, eu não preciso sair tirando sarro do outro, criticando o outro, falando mal do outro. E aí eu tô jogando essa alteração do yin yang aí que o Luciano está falando. Mas isso mesmo. Porque isso. Lá dentro de mim não tá harmonizado aquele negócio. Não. Lá dentro de mim ele cria um certo desequilíbrio enorme. Ivan, eu vou deixar aqui uma frase para você refletir, e até quem está nos assistindo pelo momento. Quando o pior, né? Quando o que está fora, quando por fora a tempestade, né? A observação da respiração nos conecta e vemos que no centro do ciclone tudo está calmo. Eu não sei se ficou claro, mas eu acho que é uma deixa que eu quero que vocês reflitam. Então, a tempestade está fora, mas dentro de si há um ciclone que tudo está calmo. Então, aonde que você vai ter que se apegar mais? Né? Isto foi Confúcio. É uma mensagem que lá atrás ele já deixava claro em cima dos conflitos, quando se tinha aqui dentro. Então, vamos entender, então, quando tudo está pegando fogo, não sei para onde eu vou correr, toda essa pandemia. Então, o que está acontecendo? Vamos olhar para dentro. Vamos ver nosso ciclone. Da mesma forma que tem um ciclone lá fora, pode ocorrer aqui dentro, como você acabou de falar, se não temos equilíbrio de yin yang, olhamos para si, equilibramos, e aí sim, quem sabe, todos entramos numa frequência, né? Vamos fazer tai chi, vamos fazer
uma conexão, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer qualquer coisa. Transmitir o bem. Os italianos estão usando o canto, a dança. Por que não? Gente, vamos ver os dois lados da moeda, né? Então é muito importante. Eu queria deixar essa deixa só para dar uma refletida aí, eu acho que vai ser importante. Porque, pelo amor de Deus, chega de notícia ruim, né? Eu sei que, né, são assuntos mais detalhados, mas vamos pegar no que é bom também, né? Obrigado, Luciano. Estamos acabando aí a live de hoje. Valeu. Sim. Aí. Obrigado a todos. Obrigado. Bom fim de semana e, como o Luciano falou, olhe para dentro do ciclone. Tchau. Tchau, gente.